Um fã de Dreyer em recuperação arranja um emprego de zelador no Overlook, um resort na neve onde ele, a sua esposa e o filho vão ter que passar os próximos 5 meses isolados pelo frio do inverno. O problema é que o local é amaldiçoado por forças do oculto que farão de tudo para adicionar o zelador pro seu time de capirotagem. Essa é a história de O Iluminado, clássico do terror lançado em 1980 e que é uma adaptação do livro de Stephen King. O filme se inicia quando conhecemos Jack Torrance, um pai de família que vem enfrentando uma longa luta contra a vontade de tomar um Dreyer, já que o cara tá na reabilitação há alguns meses e prometeu à sua esposa Wendy que nunca mais colocaria um pingo de cachaça na boca. O casal a propósito tem um filho chamado Danny, um garotinho muito inteligente, mas que numa certa noite vira o alvo ambulante da violência do pai depois da noitada no bar. Depois do episódio infeliz, Jack tenta deixar essa vida pra trás e vai pro Overlook pra uma entrevista de emprego. Chegando no local de bacana, ele usa o seu charme e é contratado pelo gerente do hotel, que diz que o trabalho dele será ficar 5 meses isolado lá, controlando as caldeiras, evitando assim que partes do hotel congelem ou explodam pelo controle de temperatura. Infelizmente, nem tudo são flores, já que o gerente é obrigado a contar uma fofoquinha sobre o que aconteceu com o zelador antes de Jack. Na ocasião, o antigo empregado desenvolveu uma espécie de síndrome de confinamento, que simplesmente o fez pegar um machado e brincar de lenhador. O problema é que no lugar da lenha, ele acabou usando a própria esposa e as duas filhas gêmeas. Jack, no entanto, não se abala com essa informação e diz que mal pode esperar para começar um novo trampo, já que o seu plano é escrever um livro durante o tempo que ele ficar por lá, e o isolamento é tudo que ele precisa para fazer isso. Nesse meio tempo, vemos Danny conversando com o espelho, e é aí que descobrimos que ele tem um amigo imaginário chamado Tony. Tony manda a letra para ele e adianta pro garoto que Jack realmente conseguiu o emprego, porém avisa que a família não deve ir para aquele hotel. Danny pergunta o motivo, e é aí que Tony mostra uma visão pro garotinho daquele mesmo local, bem na época do Festival da Groselha. Tô sentindo cheiro de merda. Alguns dias depois, vemos a família Torrance chegando no hotel, e lá eles conhecem o chefe de cozinha chamado Dick Halloran. O cara é gente boa e chama Danny de velhinho, o que desperta a curiosidade de Wendy, já que afinal esse era o mesmo apelido que os pais deram pro Danny, numa clara homenagem ao grande desenho do Pernalonga. Ao perguntar como Dick poderia saber disso, o cara sai pela tangente e responde que provavelmente ouviu os pais de Danny o chamarem assim. Contudo, o cozinheiro tava de caô pra cima da mulher, porque ele olha pra Danny e começa a conversar telepaticamente com o garoto, perguntando se ele tá afim de tomar um sorvete de uva passa. Que tal um sorvete, Dog? Tem nada melhor não? Umas asinhas de galinha, costela, batatinha frita, nada? É aí que Dick explica pra Danny que algumas pessoas são iluminadas, como se pudessem pressentir o que vai acontecer e até mesmo ver coisas que já aconteceram há muito tempo atrás. Tanto Dick como a avó dele tinham esse tipo de habilidade e podiam conversar pela mente sem ter que dizer uma única palavra sequer. No momento que Danny entrou no hotel, Dick percebeu que o garoto tinha o mesmo poder e foi assim que ele adivinhou o seu apelido. Por mais maravilhoso que essas habilidades do X-Men Evolution possam ser, Danny pressente algo estranho e tem uma intuição, perguntando pra Dick o que raios aconteceu no quarto 237 e qual é o motivo do cozinheiro ter medo de ir até lá. Dick diz que não tem nada de errado naquele quarto, porém avisa pro garoto que ele não entre lá, já que nem tudo que aconteceu no hotel foi coisa boa. É então que o mês se passa e apenas a família Torrance permanece no local. Tudo tá na maior tranquilidade. Jack tenta escrever o seu livro e vemos Wendy tendo conversas aleatórias com a polícia, quando é avisada que o tempo ruim tá derrubando todas as linhas telefônicas e que se ela tiver algum tipo de problema vai ter que usar o rádio para se comunicar com eles. Quem realmente tá curtindo esse rolê diferenciado é Danny, já que o garoto pilota o seu triciclo por todo o local, no maior estilo desafio em Tóquio. É aí que algo estranho acontece e Danny vê duas garotinhas gêmeas no final de um corredor, as mesmas que tinham sido fatiadas pelo zelador doidão no passado. Felizmente nada acontece e os dias continuam passando, até que numa certa manhã vemos Wendy e Danny explorando o labirinto de inverno na área de fora, enquanto Jack começa a ficar biruleibe das ideias. Wendy tenta levar um sanduba de atum pra ele mais tarde naquele mesmo dia, mas o cara é um completo de um otário com a esposa e fala pra ela não interromper o fluxo criativo dele na hora que o homem estiver escrevendo. Cala a boca! Como se as coisas não pudessem piorar, vemos Danny dando mais um perdido pelo hotel, até que ele se depara com a porta de um quarto. Adivinha qual? Ele mesmo, o quarto 237. Milagrosamente a porta se
se abre. E mesmo com 537 advertências de Dick, o que vocês acham que o precioso Danny faz? Isso mesmo, o danado entra no quarto. Por que, senhor? Por quê? Cara, tem 700 quartos na porcaria desse hotel. O moleque poderia ter entrado em qualquer um deles. Por que raio que o danado vai entrar justo nesse? Esquece isso, porque uma mulher podrona começa a se erguer da banheira. Nesse meio tempo, o Jack começa a ter um pesadelo casca-grossa, fazendo o Andy acordá-lo. O cara então confessa que sonhou que ele tava brincando de lenhador com ela e Danny, exatamente do mesmo jeito que tinha acontecido com o antigo zelador. É aí que Danny chega no recinto com o pescoço cheio de arranhada, e por algum motivo o Andy pensa que foi Jack que agrediu o filho, o que não faz sentido nenhum, pois a mulher tava com o marido nesse meio tempo. Esse era exatamente o momento de o Andy esperar Jack dormir e pedir reforço da polícia pelo rádio. Afinal, tá bem claro que o zelador tá uma noite ruim de sono de perder as estribeiras completamente. Somado a isso, tem os arranhões no pescoço de Danny, e o pior é que o próprio Jack tinha compartilhado a história do antigo zelador com o Andy, que na época não tinha achado nada demais. Nesse balai de capirotagem, vimos Jack tinindo pra beber uma gelada no bar do hotel, porém o gerente tinha dito pra ele que os funcionários sempre removiam o álcool do local durante o inverno, justamente por causa de uma exigência da seguradora, o que deixa o ambiente completamente depenado. No entanto, algo sinistro acontece, porque do nada brota um bartender chamado Lloyd. O cara é gente boa e já manda aquela dose caprichada de Jack Daniel pro zelador, que agradece por ter saído da abstinência depois de um longo mês naquele local. Enquanto isso, Danny percebe que fez cagadinha e manda um zap telepático pro Dick, que tá tentando curtir o verão na Flórida. É nesse momento que o chefe se dá conta de que cometeu um erro de cálculo, porque Danny é extremamente poderoso e a sua iluminação tá atraindo as forças sobrenaturais do Overlook pra cima do garoto. O cara corre, liga pra polícia nas montanhas, que fala que vai tentar entrar em contato com a família Torrance. Infelizmente, no meio do BO, Danny fala sobre a mulher da banheira com o Andy, que corre pra chorar as pitangas pra Jack, pedindo que eles abandonem o local. Jack, por outro lado, tem uma outra ideia e vai até o quarto 237 ver se a história era verdade ou não. Se o zelador esperava encontrar uma múmia podre na banheira, ele logo se vê com sorte, já que da água sai a Miss Gugu 1980 e o cara fica assanhadinho pra colocar o carro naquela garagem. Ele beija a garota, mas logo percebe que foi enganado e que ela já passou do prazo de validade faz tempo. No entanto, Jack mantém a pulada de cerca em segredo e não fala nada com o Andy, que agora tá mais perdida do que segue em tiroteio. Jack diz que aquele emprego é a única oportunidade que eles têm no momento e que não vai deixar a sua mulher ferrar a situação, o que me faz pensar nessa hora. Ela tinha as chaves do veículo de neve que muito bem poderia abrir caminho pelo gelo no meio da estrada, correto? Ela também já percebeu que o Jack tá cada vez mais violento, não é? Sendo assim, por que ela ainda tá nesse local com o filho? O que está acontecendo aqui? Esquece isso, porque enquanto o Andy usa os neurônios, vemos Jack participando de um baile de gala, já que o salão de festas está abarrotado de espíritos do mal. Lá, Jack para pra mais um trago e é informado de que a gerência do Overlook quer que ele apenas curta o momento. Lá ele também conhece Grady, o antigo zelador do Overlook. Jack pergunta por que o cara mudou de profissão depois do banho de groselha, mas o garçom não entende do que ele tá falando, já que Grady diz que ele sempre foi o garçom do Overlook e nunca ocupou nenhum outro cargo antes. Nessa conversa de louco e bêbado, Grady finalmente manda a real pra Jack e revela que Danny tá tentando chamar a ajuda de Dick e que isso pode colocar tudo a perder. Jack então fala que não vai perder o seu emprego por causa do filho e aceita a missão dada pela gerência capital do hotel: fatiar a mulher e o filho pra ceia de Natal. Mata todo mundo! Se você gostou do vídeo até agora, fica ligado, porque o vídeo completo está aparecendo na tela nesse exato momento. É só clicar e colar lá no Ed Nerd canal.